2 Samuel, no capítulo 6. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalar, não é isso? Baalar, de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor. Tanto é que o nome está em letra maiúscula, quer dizer que é o nome acima de todo nome, que é o nome do nosso Deus, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, né? E a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá, que era uma pessoa, e Aiô, que era outra pessoa, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Que maravilha, coisa linda, né, pessoal? Já imaginou aquela arca? Amém? Mas na época a arca representava o quê? Deus. A presença do próprio Deus. Hoje, mas antigamente a arca representava quem? O próprio Deus. O próprio Deus. Porque as pessoas na época, elas tinham necessidade de ver algo. As pessoas tinham necessidade de estar vendo algo. Então, aquela arca representava a presença do próprio Deus. E dentro da arca tinha os elementos sagrados, que era o maná, que eram as tábuas da lei. Amém, pessoal? Tinha elementos sagrados que eram os elementos que prestavam culto a Deus. Amém? Então, o que Davi fez, pessoal? Mandou colocar a arca onde? Em cima de um carro novo. Em cima de um carro novo. Fizeram aquela comitiva, fizeram aquela coisa maravilhosa, aquela coisa extraordinária, maravilhosa, aquela comitiva que foi feita para Deus. Só que não agradou a Deus. Só que não agradou a Deus. Por que não agradou a Deus, pastor? Vamos lá, você vai entender onde o pastor quer chegar. Aí onde o pastor parou? No 4. No 4, né? Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com quê? Cimbalos. Amém? Olha só, pessoal, além da arca estar num carro novo, Davi mandou que os homens que cantavam, que tinham instrumentos musicais, fosse à frente, né? Louvando a Deus com as harpas, com os cânticos, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa, quem olhava dizia: oh, uau, que maravilha, que coisa linda para o Senhor. E realmente parecia algo maravilhoso, glorioso. Você vai entender. Versículo 6: quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu junto ao que, pessoal? A arca de Deus. A arca de Deus. Morreu ali junto à arca de Deus. A pergunta é a seguinte: pastor Luciano, o que desagradou a Deus? Por que esse homem, só de tocar na arca, porque os bois tropeçaram, por que isso desagradou a Deus? Se eles
estavam fazendo algo lindo para Deus, algo maravilhoso para Deus. Entenda uma coisa, pessoal, preste atenção aqui. Nem sempre o que você acha que você está fazendo lindo, maravilhoso para Deus, está realmente agradando a Deus. Nem sempre o que você acha que está fazendo certo está realmente agradando a Deus. Vê essa porta para fechar. Primeiro ponto que nós identificamos aqui, de que não estava agradando a Deus aquela atitude de Davi, e eu quero que você coloque isso para dentro de você. Primeiro ponto, eu até anotei aqui: a arca, primeira coisa, a arca não podia ser levada em carros. A arca não podia ser levada em carros, e sim aonde, pessoal? Nos lombos. Porque Deus queria que as pessoas sentissem o peso, a responsabilidade. Por isso, quem já viu a arca, tem aqueles varais que ficam de um lado e do outro. Para quê? Para que as pessoas pudessem segurar a arca. Então Davi, meio que inconscientemente, estava deixando do que, pessoal? De sacrificar. Porque provavelmente o lugar era longe. Ele fez algo maravilhoso, colocou em carro novo, colocou em carro, de repente nunca ninguém tinha usado aquele carro. Colocou lá instrumentistas cantando, louvando, levitas cantando para Deus. Só que nem sempre o nosso jeito é o jeito que está agradando a Deus, pessoal. Primeiro ponto, por que Deus não se agradou? Primeiro, eles não estavam sacrificando, eles tinham que sentir o peso da arca. E quantas pessoas que estão dentro da igreja, pessoal, aparentemente elas estão fazendo tudo certinho, aparentemente estão até dando o melhor para Deus. Só que o que acontece? Se o que você estiver fazendo não está envolvendo sacrifício, você não está agradando a Deus. Ainda que aparentemente você esteja fazendo tudo certo. Se o que você está fazendo não está envolvendo sacrifício, você não está agradando a Deus. Ah, mas eu estou orando, eu estou jejuando, ou eu venho à igreja, eu louvo a Deus, pastor Luciano, eu deixei já as más companhias. Mas não é só isso. Deus exige sacrifícios até maiores nossos, pessoal. Eu até anotei aqui alguns sacrifícios que Deus deseja que tenhamos, façamos. Primeiro sacrifício, jejum. É fácil jejuar, pessoal? Não. Tem gente que tem facilidade, mas tem gente que não tem facilidade para jejuar. Olha, pessoal, tem gente que gosta de comer. Olha, agora todo mundo gosta, mas tem pessoas que elas ficam numa boa, 6, 7, um dia inteiro sem comer. Tem gente que fica numa boa, mas tem pessoas que ela está todo momento ali querendo comer alguma coisa. É fácil jejuar? Então, para você que não é fácil, entra sacrifício. Ah, e para mim que é fácil, então não preciso de... Não, você também deve. Mas você tem outros sacrifícios que você deve fazer também. Mas tem cristãos, pessoal, que não sacrificam. Passam meses sem jejuar, passam semanas sem jejuar, passam dias sem jejuar. E quando vai fazer o jejum, é aquele jejum meia boca, gente. É aquele jejum que não está agradando a Deus, porque não envolve sacrifício. Aprenda uma coisa, pessoal, você quer agradar a Deus? Sacrifique. E quando eu falo sacrificar, eu não me refiro a dinheiro. O sacrifício que Deus quer que você agora faça é o sacrifício da vida, é o sacrifício de si. Amém, gente? Tem cristão que quer viver um evangelho light. Quer viver um evangelho light? Não tem evangelho light, pessoal. Se você entra numa
numa briga, se você entra numa guerra, nessa guerra você tem que dar o melhor de si para você poder vencer, porque você tem que entender que você está lutando contra o mal, você está lutando contra as forças malignas. Então, se você não se preparar espiritualmente, você acaba não vencendo. Vamos lá, segundo sacrifício, oração. Ah, pastor, mas para mim é fácil orar, mas tem pessoas que têm dificuldade de acordar pela manhã e reservar um tempo para Deus para orar. Tem pessoas que têm essa dificuldade porque geralmente ela já acorda em cima da hora, ela tem que arrumar rapidinho as coisas, daqui a pouco já tem que ir para o trabalho, já tem que ir já tem cliente agendado, e quando vai ver, acordou, não orou, durante o dia não orou, quando vai ver à noite já está cansado, faz aquela oração, sabe como, pessoal? Debaixo da coberta, cobre a cabeça e faz aquela oração daquele jeito, né? Senhor, o Senhor sabe que eu estou cansado, me perdoe, gente. Que sacrifício. Será que você tem sacrificado? Acordar um pouquinho mais cedo, não, eu vou orar. Reservar um tempo do dia, vai lá no seu banheiro, ora. No banheiro da empresa mesmo, vai lá, ora. Antes de sair do trabalho, faz oração à noite, na madrugada. Amém, pessoal? Deus tem me acordado direto na madrugada. Quando você acorda do nada na madrugada, pode ter certeza que é Deus chamando você. Mas às vezes fala, agora não, Senhor. Agora não, Senhor, estou num soninho tão bom. Mas é Deus te chamando para você orar, é Deus te chamando para você falar com Ele. Porque não tem hora melhor de falar com Deus do que na madrugada, gente. Tem hora melhor. Terceiro sacrifício, leitura da palavra. Tem gente que não pega na Bíblia há muito tempo, pessoal. Está até empoeirada a Bíblia deles. Se fizer assim, ó, está empoeirada. Então, você tem lido a Bíblia, pegado a Bíblia para ler. O problema é que tem gente que fica, às vezes, caçando uma palavra. Não, essa aqui é boa. O Senhor vai me prosperar. Isso aqui Deus está falando comigo. Oh, glória, Senhor. Mas aquela passagem que Deus diz para você que você tem que se consertar, que você tem que andar nos caminhos de Deus, que você tem que fazer a vontade de Deus. Deus fala, pessoal, com a gente através da palavra. E tem cristão que não tem se sacrificado. Deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo. E às vezes você vai ouvir Deus falar, e às vezes aquela palavra não vai ser para aquele dia, mas aquela palavra Deus vai falar com você 2, 3 dias depois. Às vezes eu li uma palavra num dia, 3 dias depois eu precisei usar essa palavra para orientar uma pessoa. Então você tem que estar sempre prestando atenção no que Deus fala, porque Ele quer te usar. Amém? Outro ponto, outro sacrifício, esse aqui muita gente tem feito: não faltar nas reuniões. Não faltar nas reuniões principais, pessoal. Não se pode faltar domingo na igreja. Não se pode faltar quarta-feira na igreja. Não pode. Amém? Amém? Eu sei que às vezes é um sacrifício, porque às vezes a semana é atribulada, a semana é cansativa. Às vezes chega domingo, você quer dormir um pouquinho mais, você quer descansar um pouco mais, mas é aquilo, é sacrifício. E tem muitas pessoas que não têm agradado a Deus porque falta o domingo, pessoal. Tem pessoas que não têm agradado a Deus e às vezes ela não entende por que Deus não tem abençoado mais. É por quê? Porque está faltando sacrificar. Sacrificar a si mesmo, sacrificar o seu eu, sacrificar as suas vontades. Tem pessoas que têm faltado nas reuniões principais que não pode faltar. Outro ponto aqui que eu coloquei: não quebrar as correntes. Tem pessoas que começam uma corrente, não, vou fazer 7 semanas, na semana seguinte ela já não vem, aí volta na outra, aí foi 2, falta. Gente, nós não podemos quebrar as nossas correntes.
Por quê? Porque as nossas correntes, na verdade, são votos que fazemos com Deus. Senhor, vou vir 7 semanas. Aí chega na outra semana, não vem. Tem pessoas que têm errado nisso, têm deixado de sacrificar. Ah não, pastor, é porque eu estava no trabalho e não deu tempo. Mas gente, se eu já sei que eu tenho um compromisso com Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me adiantar. Porque é com Deus o compromisso. Porque quando você tem um compromisso aí fora com alguém, você cumpre o seu compromisso com essa pessoa. Ou não é assim? Você procura não faltar no seu compromisso. Mas o problema é o pensamento de algumas pessoas. Ah, não é para Deus. Não, é para Deus. Deveria ser o quê? O contrário, não é para Deus. Então, já que é para Deus, eu vou dar o meu melhor sacrifício. O que Davi deveria ter feito? Deixa eu ver como que essa arca deve ser levada. É nos lombos, então eu mesmo, como rei, vou levar. Eu acredito que não podia, eram os sacerdotes que tinham que levar. Mas, então eu vou estar frente a pé, andando, mas eu vou sacrificar isso para o meu Deus. O sacrifício é o segredo das maiores vitórias. Amém? Amém. Vamos lá. Não quebrar correntes. Outro ponto, ser dizimista. É fácil ser dizimista, pessoal? Às vezes não, porque às vezes Deus te prova. Porque às vezes você está com o dinheiro contado para resolver uma coisa, você está com o dinheiro contado para pagar uma conta, e você fica naquela, pago a conta ou dá o dízimo. Aparentemente vai até sujar o nome se você não pagar. Aí tem gente que dá aquela desculpinha para Deus. Não, Senhor, você entende, né? Você sabe, né? Deus sabe que você deixou de sacrificar naquele momento. Deus sabe que você deixou de dar ouvido à voz de Deus naquele momento. Porque o Deus que fez a promessa para os dizimistas é o Deus que vai te honrar, pessoal. É o Deus que vai te honrar. Tem pessoas que não têm dado ouvido. E tem dito isso. O Senhor entende. Deus entende, mas ele, entenda, pessoal, Deus é misericordioso. Mas ele também é o quê? Justo. Ele é justo. Amém? Outro ponto, não viver no pecado. É fácil não viver no pecado? Hein, pessoal? É fácil? Não é fácil. Pode, de repente, você não ter dificuldade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem pessoas que não tem problema de ficar sem relacionamento sexual. Tem gente que não tem problema com isso. Mas tem outras que é o que, pessoal? É uma luta, não consegue a pessoa. Aí entra o sacrifício de dizer, não, eu vou me manter separado para Deus. Quando eu encontrar uma pessoa, não é só encontrar a pessoa não, tá, pessoal? E me casar com ela, aí sim eu vou ter o quê? Um relacionamento. Depois do casamento, tudo que você faz fora do casamento, você não está agradando a Deus. Pastor, mas é a pessoa que eu amo, é o amor, é o que eu vou me casar com ele ou com ela. Fora do casamento é pecado. Ainda que você esteja noivado, namorando com essa pessoa já há 10 anos, e você tenha certeza que ela ou ele vai ser o seu marido ou a sua esposa, fora do casamento não agrada a Deus. Estou falando isso porque uma certa vez uma senhora, eu vi ela, não é aqui não, na igreja que nós passamos, eu vi ela com uma pessoa, falei, me apresenta lá seu irmão. Não, pastor, aquilo lá é uma pessoa que eu fico com ela. Falei, não estou entendendo, senhora. Não, uma pessoa, a pessoa sabe, né, pastor, a minha necessidade. Em outras palavras, colocou a necessidade na frente de quem, pessoal? Na frente de Deus. E as nossas necessidades, pessoal, sabe qual é o desejo que Deus quer que você tenha? De agradá-lo. E às vezes você vai ter que se desagradar para agradar a Deus. Vamos lá, continuando. Não viver no pecado. Por exemplo, às vezes
Não viver no pecado, não é só isso não, do relacionamento, tem muitas outras coisas, pessoal. Não viver no pecado da mentira, não viver no pecado da cobiça, não viver no pecado do adultério, não viver no pecado, me ajuda aí, gente, da mentira, o que mais? Da intriga, do falar mal do próximo, não viver no pecado. A gente não pode viver no pecado. Uma coisa a gente às vezes peca no falar, peca no olhar, peca no pensar, na inveja, né? Peca às vezes, a gente cobiça o que a outra pessoa tem, mas o que Deus quer? A partir do momento que Ele te mostra que você pecou, Ele quer que na mesma hora você se conserte e volte a viver uma vida santa com Deus. Pastor, mas como eu sei que quando eu errei? O Espírito Santo fala na hora, pessoal. Na hora você sente um apertinho no coração, é Ele dizendo: olha, você não está me agradando, você não está fazendo a minha vontade. Último ponto que eu coloquei aqui: andar em santidade. Não é fácil andar em santidade, pessoal. Não é fácil você andar com uma vida pura, mas é o sacrifício, é o colocar nos lombos a arca de Deus, é colocar nos lombos a arca do Senhor, ou seja, a responsabilidade de ser servo de Deus. Diga assim comigo: eu tenho que carregar nos meus lombos a responsabilidade de ser servo de Deus. Hoje nós não carregamos mais a arca. Jesus não colocou mais a arca, agora Ele manda a gente carregar a cruz. Agora é a cruz. Pastor Luciano, então eu vou fazer uma promessa: vou carregar a cruz daqui até tal lugar. Não é isso não. Carregar a cruz é ter que carregar todo dia, pessoal. É você estar sentindo desejo de fazer algo, mas você sabe que desagrada a Deus e você diz: não vou fazer. Minha carne está gritando para eu fazer. Minha carne está gritando para eu brigar com essa pessoa porque ela me fez o mal. Minha carne está gritando para eu poder falar mal dessa pessoa porque ela também falou mal de mim. Mas eu não vou ceder a minha carne. Amém, gente? Amém. Eu não vou ceder a minha carne. Eu não vou fazer o que é errado. Minha carne está pedindo: não seja fiel, porque olha, você sendo fiel vai enrolar tudo. Não, mas eu vou ser fiel até o fim. Você está colocando vamos tirar a arca, você está colocando a cruz nas suas costas e carregando ela, pessoal. Quando a Bíblia fala carregar a cruz, não é carregar sofrimento, porque Deus não quer que você viva no sofrimento. Já basta a gente ter que viver uma vida longe do pecado, morando, vivendo numa humanidade que só sabe pecar. Pessoal, não é fácil. Uma senhora me mandou essa semana, agora o que o governo está colocando nas escolas. Quer falar, dona Ana? Não. Sabe o que o governo está colocando nas escolas agora? Agora as crianças vão ter que aprender, como que é o nome? Cultura afrodescendente. Aí tudo bem, beleza, a cultura da África, tudo bem, mas sabe qual é a cultura da África? São os livros que estão colocando lá, ensinando a criança a fazer bruxaria, ensinando a criança a invocar o diabo, dizendo que o diabo é o senhor dela. Olha só, cuidado, hein, mãe? Veja o que estão dando para os seus filhos na escola. Então não é fácil, porque a gente vive numa humanidade corrupta. A gente vive numa humanidade, pessoal, cheia de sujeiras. Então para você, é igual você estar com uma roupa branquinha e você ir num lugar muito sujo. Como que você tem que ficar, gente? Se esquivando, não é? Não é, pessoal? Se viu que alguma coisa está suja, você faz o quê? Você se esquiva. Não é assim? É fácil? Não é fácil. É uma guerra, pessoal. É uma guerra.
É uma luta, é uma batalha, principalmente você que está lá fora trabalhando com pessoas. Você está lá fora, você tem que estar a todo momento, pastor até menos, porque o maior contato que o pastor tem é com vocês, com o povo da igreja. A gente tem outras guerras, o pastor enfrenta outros tipos de guerra. Mas eu sei que para você aí fora não é fácil. Mas, meu querido, é a cruz que você tem que cair. Amém? E é essa cruz que vai garantir para você a sua salvação e a sua vitória. Vai garantir para você a sua bênção aqui na terra. Quer dizer, a pessoa apelar, mas sai só lá para o céu. Não, aqui na terra também. Porque tem pessoas que não têm feito essas coisas que eu falei, e essa é a razão porque às vezes Deus não tem abençoado mais. Deus quer abençoar, mas Ele quer abençoar mais. Então, primeira coisa que Deus não se agradou de Davi, por isso que aconteceu o que aconteceu. Ele não sacrificou. Não carregou a arca onde, gente? Nos lombos. Vamos lá. Segunda coisa que Deus, por isso que aconteceu o que aconteceu, sem sacrifício, diga comigo, sem sacrifício, e temor, os bois sempre tropeçam. Por que Uzá foi lá e colocou a mão na arca? Porque o boi tropeçou. Mas, pessoal, por que os bois tropeçou? Porque não era para estar no lombo do boi, era para estar no lombo dele. Sabe por que o boi tropeçou? Porque pessoas não quiseram sacrificar. De repente os sacerdotes disseram: não, Davi, é muito pesada para a gente levar. Fazia um revezamento, dava um jeito, mas era para ser carregado no lombo, não em carros. Em outras palavras, a gente é cheio de dar desculpas para Deus, pessoal. Vamos parar de dar desculpa para Deus. Vamos sacrificar, vamos dar o nosso melhor para Deus. A gente dá muita desculpa para Deus. Está dando para entender, pessoal? Sim. E quando não se sacrifica, os bois sempre tropeçam. Em outras palavras, quando você não sacrifica, sem você querer, daqui a pouco você está tropeçando. E quando se tropeça, acontece o que aconteceu. Quando tropeçou, o Uzá fez o quê? Foi lá e colocou a mão na arca. Ele não podia tocar na arca. Por causa da irreverência dele, ele caiu morto ali naquele lugar. Ih, pastor Luciano, se eu fizer o que é errado, eu vou morrer. Então, pode não morrer fisicamente, mas às vezes morre na fé, pessoal. Pode não morrer fisicamente, mas às vezes morre na fé. Ou seja, você fica fraco para usar a sua fé, você fica fraco para poder falar com Deus, você fica, quando você não está sacrificando, você fica fraco para clamar e obter respostas de Deus. Por isso que a gente tem que estar forte. E para estar forte tem que sacrificar. Para estar forte tem que sacrificar. Porque senão você vai acabar tropeçando. Você vai acabar tropeçando. Vamos lá, vamos continuar lendo aqui, pessoal, na Bíblia agora. Vamos lá, versículo 7. 8, né? Vamos ler o 7 de novo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uza até o dia de hoje. Desgostou-se. Depois que as coisas dão errado, vem o que? Desgosto. E tem pessoas, pessoal, que ela está se desgostando de Deus. Ela está se desgostando das coisas de Deus. Mas tudo é um efeito causado pelo não sacrifício. Pelo não sacrifício. Quando não se sacrifica, as coisas de Deus
sacrificar para Deus, eu também vou ser abençoado. Você vê que foram só 3 meses e foi o bastante para ele ser abençoado. E posso falar uma coisa? Eu fui um dos descendentes de Obed-Edom lá em Israel. Quando eu estive em Israel, eu tive a oportunidade de conhecer um dos descendentes de Obed-Edom. Eu estive no kibbutz dele, tem um kibbutz lá. Gente, até hoje são abençoados. Foi o melhor guia que nós tivemos lá. A gente sentia a unção de Deus quando ele falava. A gente foi no kibbutz dele, é coisa maravilhosa, prosperidade, pessoal, bênçãos, pessoas felizes. Ou seja, até hoje a casa de Obed-Edom está sendo abençoada. Fizeram uma matéria uma certa vez, porque a arca de Deus ela foi sendo levada para um monte de lugar. E parece, segundo os historiadores, um dos filhos de Salomão com a rainha de Sabá, que Salomão teve um relacionamento com a rainha de Sabá, eles tiveram um filho. E o filho de Salomão levou a arca para onde eles estavam. Aí fizeram lá uma pesquisa, onde era esse lugar? É um lugar de muita miséria ao redor. Já foram devastados, esse país, se não me engano a Etiópia, já foi devastado por muitas coisas, mas o lugar onde está a arca nunca aconteceu, não está mais lá, mas o lugar onde foi guardada a arca, nunca aconteceu nada. É abençoado até hoje, eu vi essa matéria. Viu? E é abençoado até hoje. Olha só. Então, em outras palavras, quando eu cuido das coisas de Deus, quando eu cuido da presença de Deus, quando eu cuido das coisas de Deus com sacrifício, com dedicação, quando eu faço as coisas de Deus com entusiasmo, sabe, eu coloco Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza, Deus vai me honrar. Amém. Amém. Às vezes Deus não tem honrado, gente, sabe por quê? Porque a gente não tem dado o melhor. Vou dar um outro exemplo aqui para a gente terminar. Quando Davi soube que a arca estava abençoando a casa de Obed-Edom, o que Davi fez? Nada bobo, o que ele fez? Vou pegar a arca de novo. Obed-Edom, me desculpe aí, mas eu quero a minha arca de novo. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 12. Então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, o que eles faziam? Sacrificava a eles bois e carneiros de cevada. Está dizendo aqui que foi levado em carro? Os que levavam a arca, aí ele aprendeu, os sacerdotes estavam levando a arca. Sabe o que eles faziam? Davi, pessoal, aí ele entendeu, eu tenho que sacrificar. O que ele fazia? A cada 6 passos que eles davam, eles paravam e sacrificavam uma oferta para Deus. Davam mais 6 passos, sacrificavam. Mas eu imagino que levou muito tempo. Mas, pessoal, não importa o tempo que você tenha que levar para agradar a Deus, a recompensa vem. Amém? A recompensa vem sobre a sua vida. Sabe o que aconteceu, pessoal? Davi, eu não vou ler tudo para a gente não demorar. Diz a Bíblia que Davi começou a dançar perto da arca. Ele começou a dançar e a Bíblia fala que Davi dançava até nu, pessoal. E ele dançava nu, se alegrando. Sabe o que aconteceu? Olha só o que aconteceu aqui. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Olha só,
Mical, quando viu Davi se alegrando perante a arca, poxa, feliz, cantando, dançando, o que Mical fez, pessoal? Jogou um cal. Mical fez o que, pessoal? Fez uma crítica. Falou o que para ele? Que é isso, Davi? Você é o rei. Pessoal, sempre quando damos o melhor para Deus, vamos ser criticados. Você vai ser criticado, às vezes até por um familiar. Você vai ser criticado por uma pessoa que você ama. Não dê ouvidos. Não dê ouvidos. Entenda que você fazendo o melhor para Deus é o que importa. Amém? Amém. Fazendo o melhor para Deus é o que importa. Ela foi lá e criticou Davi pelo que ele estava fazendo para Deus. Resultado, vamos ver qual foi o resultado disso? Versículo 23. Então vamos ver o que Davi falou. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho o quê? Me alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos, quanto a servas de quem falaste, delas serei honrado. Em outras palavras, eu não vou deixar de fazer o meu melhor para o meu Deus, porque Ele me escolheu, eu não sendo nada, Ele me escolheu, então eu vou dar o meu melhor para Ele. Agora vamos ver a diferença em Mical. Vamos ver o que aconteceu? Para terminar, o que diz aí de Mical, pessoal? Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Em outras palavras, não deu fruto. Você sabe que a mulher no passado, quando ela não dava filhos para o homem, ela era desprezada. Você vê o que acontece quando a pessoa não dá o melhor para Deus? E quantas pessoas, pessoal, que vão ficar anos sem receber nada porque ela não dá o melhor para Deus. De repente vão viver a vida inteira sem ter frutos, porque despreza aqueles que dão o melhor para Deus. Não pare de dar o melhor para Deus, porque você vai ter recompensa. Quem foi mais recompensado, ela ou Davi? Mas Davi estava dando o melhor para Deus. Davi aprendeu com aquilo, que sacrifício para Deus, você não está jogando fora. Sacrifício para Deus, você está acumulando as suas vitórias. Amém. Você está jejuando, aparentemente às vezes Deus nem está te honrando. Fica tranquilo, daqui a pouco vai vir a vitória. Você está sendo fiel, aparentemente a situação não mudou, mas você está plantando, Deus vai te honrar. Agora nunca pare de agradar a Deus. Amém? O sacrifício é o segredo para a sua vitória. Fique de pé, por favor.